irmãos, boa noite. Todos sejam muito bem-vindos. Você que está aqui com a sua presença, você que está pela internet também nos assistindo, seja muito bem-vindo e que possamos ter uma noite maravilhosa de recebermos a palavra de Deus, tanto cantada como falada. Mas antes de começar o nosso louvor, nós vamos elevar a Deus uma prece. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, é uma alegria que sentimos em estarmos mais uma vez na presença do Senhor nesta noite. O Senhor é um Deus maravilhoso, tem nos dado o privilégio de consagrar as nossas vidas e nos prepararmos, porque muito em breve o Senhor voltará, que estejamos, Senhor, prontos para irmos juntos com o Senhor para o céu. Abençoe o culto desta noite, abençoe o coral que vai cantar, possamos ser usados pelo Espírito Santo para cantarmos louvores em Teu nome. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. E nós vamos iniciar cantando o hino de número 68, Restaura. Restaura.
adoramos esse Deus maravilhoso na nossa vida, um Deus de paz, um Deus de amor, que procura restaurar a nossa vida a cada dia, nos tornarmos pessoas melhores com o seu amor e com a sua paz. O próximo hino. 403, renova-me. Essa é a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo de renovar a nossa vida cada dia mais. Nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações, cada dia mais semelhantes a Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. 571, lindo país. Esse hino é um hino maravilhoso. Vamos cantar com todo o nosso coração, porque logo em breve nós estaremos nesse lindo país. Esse lugar maravilhoso que o Senhor tem nos preparado. Porque aqueles que vivem só para esta vida são as pessoas mais infelizes. Então nós somos felizes porque nós aguardamos esse lindo país. Nas terras de além, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados. Dos vales com jasmim.
E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Amém. Agora todos de pé, vamos cantar o hino 219 da Igreja, o Fundamento. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, e nele ela descansa, é forte em seu amor. Em Cristo edificada, bem firme ficará, pois sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra muito preciosa que Deus providenciou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Sejamos sempre unidos, vivendo em plena luz, e a glória desta igreja será do Rei Jesus. Em meio às duras lutas que deve confrontar, espera a igreja em Cristo um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará. Boa noite, amada igreja. Aqueles que puderem se ajoelhar para orarmos. Senhor, nosso Deus, te agradecemos porque estamos aqui na tua presença nessa noite, reunidos em teu nome. Pai, estamos diante de ti porque sabemos, Pai, que necessitamos de ti, a tua presença, a nossa vida. Somos tão falhos e pecadores, mas em teu nome, Pai, perdoa as nossas fraquezas, nos abençoe, conduz este culto, Pai, para que a palavra possa ser dirigida e tocada em nossos corações, trazendo libertação, cura e salvação. Pai, nós te agradecemos por tudo. Perdoa-nos hoje e sempre, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Vida e Saúde. Eu sou o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra. Será que o medo e a ansiedade são genéticos?
Existem evidências em seres humanos obtidas de estudos de crianças adotadas e gêmeos idênticos criados juntos ou separados de que uma tendência à ansiedade e ao medo é um traço hereditário. Fobias específicas como medo de cobras, de dor, de altura ou espaços fechados estão muito ligadas a experiências ambientais individuais. Mas a tendência de medo ou ansiedade em geral tem um componente genético. Algumas crianças parecem nascer com mais ansiedade e medo do que um irmão biológico. O medo e a ansiedade são influenciados por muitos genes. Não existe um simples gene de medo herdado de uma geração para outra. O que recebemos geneticamente de nossos pais nos predispõe a responder com maior ou menor grau de ansiedade a eventos em nosso ambiente. Genética não é uma condenação, genética é uma propensão. Se você teve um pai ou mãe, ou ambos, muito medrosos ou muito ansiosos, isso não significa que você será uma pessoa medrosa ou ansiosa. Cerca de 40% do que você é em seu temperamento e em sua personalidade é genético, o resto é aprendido. E pode ser desaprendido se você precisar melhorar o seu jeito de ser. Participe do Clube Vida e Saúde, procure o líder do Departamento de Saúde da sua igreja e saiba como participar. E de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde, assista ao programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o próximo Momento Vida e Saúde. Sempre que você devolve seu dízimo, está apoiando os ministros de Deus em todo o mundo. Um desses ministros é o pastor Driani, da Conferência Sul de Malagasy. Enquanto viajava para visitar os membros da igreja, o pastor Driani se deparou com um grande tronco bloqueando a estrada. Ao desmontar de sua motocicleta, 5 ladrões o cercaram e exigiram tudo o que ele tinha. Apesar de explicar que ele era um pastor adventista do 7º dia, eles se recusaram a recuar. Então, por algum motivo, o pastor mencionou o nome de um membro distante da igreja. Para sua surpresa, um dos assaltantes interveio dizendo: "Deixe-o em paz, esse homem já salvou minha vida quando fui esfaqueado." Os assaltantes cederam e depois que o pastor compartilhou alguns versículos bíblicos com eles, prometeram protegê-lo pelo resto de sua jornada. Algum tempo depois, um novo convertido, pronto para ser batizado, identificou-se como um dos assaltantes. Seu dízimo e as ofertas de pacto sustentam quase 34 mil pessoas como Driani em todo o mundo. Muitas delas arriscam suas vidas para divulgar o Evangelho. Por meio de seu trabalho, muitos, inclusive ex-ladrões, têm a chance de ouvir falar de Jesus. Ao devolvermos nossos dízimos e ofertas de pacto, que possamos sempre colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, receba, Senhor, esses dízimos e essas ofertas como forma de gratidão por tudo que o Senhor nos dá.
Abençoa também, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, que nunca falte a eles. E que esse dízimo, Senhor, e essas ofertas, seja usada na pregação do seu evangelho, para que mais e mais pessoas conheçam sobre Jesus. E por tudo isso, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.
proclama tua glória e poder. A criação se põe de joelhos ao Rei. Vamos te adorar, porque esperar, Rei da glória, toca em mim. Eu quero te sentir, eu quero te sentir. Rei da glória, toca em mim. Eu quero te sentir, eu quero te sentir. Proclama tua glória e poder. A criação se põe de joelhos ao Rei. Vamos te adorar, porque esperar, vitorioso é o nosso Rei. Rei da glória, toca em mim. Eu quero te sentir, eu quero te sentir. Rei da glória, toca em mim. Eu quero te sentir, eu quero te sentir. Cantarei aleluia até te ver no céu. Andarei em tua presença até te ver no céu. Cantarei aleluia até te ver no céu. Andarei em tua presença até te ver no céu. Cantarei aleluia até te ver no céu. Andarei em tua presença até te ver no Boa noite a todos os nossos irmãos, amigos, aqueles também nos acompanham pelas redes sociais. Seja bem-vindo mais uma vez. Esta é a Igreja Central Adventista do Sétimo Dia de Votuporanga.
E você acabou de ouvir o nosso coral da Igreja Central, composto por essas lindas vozes, não é? E agradecer o trabalho que a doutora Cristiane, como diretora do coral, tem feito, e também ao Tiago como nosso regente e a todos os coristas. Deus continue abençoando muito o ministério de vocês. Já tivemos um lindo e bom louvor, tanto na equipe de louvor, como também com o coral. Nossos corações já estão prontos para recebermos a mensagem da palavra de Deus. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Nós estamos, portanto, com a série do Apocalipse. Hoje nós teremos o tema de número 4. E tem sido realmente empolgante, tem sido maravilhoso ver o quanto esse livro, o último livro da Bíblia, tem nos motivado a permanecermos firmes na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O tema de hoje, as 7 cartas de Jesus e suas mensagens, portanto, esquecidas. Nós sabemos que Deus sempre se comunicou através de profetas. As profecias, principalmente de Daniel e Apocalipse, nos ajudam a entender o momento do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estudá-las com afinco. Precisamos estudar Daniel e Apocalipse muitas vezes, porque nós estamos vivendo nos momentos finais da história desse mundo. Portanto, as 7 igrejas começam no ano 31 de Cristo e vai até 1844, até os nossos dias. Então começou no ano 31 e vai até agora. 7 igrejas, 7 períodos, 7 momentos. História do povo de Deus. Nós temos que observar cada uma delas, os elogios que Deus traz, as repreensões que Deus também traz e as lições, o que Deus deseja nos comunicar, nós que vivemos no tempo do fim, no período da última igreja. A maior parte, portanto, dos livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos. Há várias congregações e nós sabemos que Deus esteve por detrás, inspirando, motivando, movendo esses homens a orientarem essas igrejas. O Apocalipse, portanto, é a revelação de Jesus Cristo. Nós vimos isso já no primeiro estudo, na primeira lição. Expressa, portanto, em cartas. Veja, queridos, que as cartas dos apóstolos, elas foram registradas na Bíblia porque eram conselhos, eram advertências. A igreja sempre passou por altos e baixos, sempre passou por provações, perseguições do inimigo e dos inimigos. Portanto, com instrução para elas, com mensagens proféticas aplicadas a 7 períodos específicos. E você precisa pelo menos ter uma noção de cada período, o que envolve cada período, o que acontece em cada período, para entender o momento que eu e você estamos vivendo hoje, em 2026. As cartas, portanto, contêm mensagens universais. As mensagens do Apocalipse é para todos os povos em todas as partes do planeta Terra, de qualquer extremidade. Além de penetrar em seu conteúdo, nós devemos obedecer a Jesus Cristo. Nós vamos estudar bastante o capítulo 2 e o capítulo 3, então você pode abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. O Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz que aqueles que se tornarem servos de Jesus podem compreender as profecias. Servos de Jesus são aqueles que se tornam seguidores, são aqueles que vivem uma vida de obediência aos seus ensinos e às suas leis. A Bíblia diz que nós seremos bem-aventurados, amém? Felizes são aqueles que estudam o Apocalipse. Portanto, queridos, nós sabemos que a Bíblia menciona que há 3 mensagens universais, 3 mensagens angélicas, e você, como um bom adventista, precisa dominar e conhecer estas mensagens. E essas mensagens diz que ela precisa ser proclamada em todos os cantos do planeta Terra, precisa chegar
a todos os países e aos confins da terra. Tem que chegar. Por mim, por você, pelos nossos recursos, nossos dízimos, por missionários, enfim, essas boas novas precisam chegar a todos os lugares. Quais são essas mensagens universais? Nós vamos então em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, versículo 9, versículo 13 e versículo 19. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. O texto diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Veja, queridos, que aqui nós vemos a primeira carta, que é endereçada à igreja de Éfeso. Aqui Jesus revela através do apóstolo, de que ele conhece as nossas obras, ele sabe de todos os nossos feitos. Se tem alguém que sabe o que fazemos, é Jesus Cristo. Em todas as cartas aparece esse termo. Nós vamos lá no verso 9. Conheço a tua tribulação, conheço as provações que você tem passado, as lutas que você tem passado. Eu conheço a tua pobreza, e a pobreza aqui não é financeira, é espiritual. Você já foi rico, você já defendeu a verdade, mas agora você está faminto. Você traiu a verdade, você desistiu da verdade, você abandonou a verdade. Pobreza espiritual. Vamos agora ao verso 13. E o verso 13 diz: conheço o lugar em que você habita, aonde você está inserido nesse planeta. Eu sei todas as coisas sobre você. E aqui diz: onde está o trono também de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Eu também sei que você é provocado pelo inimigo, perseguido pelo inimigo, mas você defende a minha pessoa, o meu reino, as minhas verdades. Eu sei que você mantém a fé em mim. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aonde Satanás habita? No planeta Terra. Versículo 19. O texto diz assim: veja, agora em outra carta: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Você precisa orar, você precisa abrir o seu coração, mas eu sei tudo. As tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras obras. Veja, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Nós temos aí os versos 7, 11, 17, 26. O que esses versos também nos falam sobre as igrejas, sobre os períodos. Aqui diz no verso 7 do capítulo 2: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Interessante que em todas as igrejas o Espírito, que Espírito é esse que fala, que se comunica, que adverte? É o Espírito Santo. Ele está presente em todas as fases, em todos os períodos, para poder manter a verdade, para poder manter a igreja unida, fervorosa. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, a promessa, a salvação, porque o Espírito está presente nos períodos das igrejas. O versículo 11, o vencedor, parte final, de nenhum modo sofrerá dano. Ele nos assegura que o Espírito nos dará a coroa, vai nos ajudar a conquistarmos a coroa. Quem dá é Jesus, mas o Espírito nos ajuda a recebê-la. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está no plural, os 7 períodos, ano 31 até 2026. Nós estamos no último período, queridos. E aí vamos ao 26, que é o período de Tiatira, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Ao que vencer, ao que se manter firme, ao que for fiel, vai receber a recompensa final, amém? São textos que nos encoraja, nos motiva, nos fortalece ao vencedor. O céu é um lugar de vencedores.
A Bíblia fala de vencedores, não de derrotados, não de desistentes, mas de fiéis que se mantêm. Aí nós temos outros versos que já lemos, não é? Que também fala, quem tem ouvido. Deixa eu ver aqui, todo mundo tem ouvido, né? Quem tem ouvido, faça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então diz a nós também, porque nós somos Laodiceia. Nós somos o último período. O período mais crítico, mais triste, o mais desanimador. Porque você vai perceber que na última igreja Deus não tem nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. Ele só tem repreensão. Eu fico assustado e preocupado. Mas está na Bíblia, está no Apocalipse. Todas têm elogio e repreensão. Mas a última só tem repreensão. Veja, o que nós podemos aprender do que lemos até agora. Deus me conhece totalmente, sim ou não? As nossas obras ou não? O que está no íntimo da nossa alma ou não? Conhece tudo. Não tem como nós enganá-lo. Segundo aspecto aqui, ó, é imperativo vencer. Ou seja, para o cristão não existe a palavra derrota, porque derrota não existe no dicionário do céu. Vencedor, o que vencer? Tudo posso naquele que, porque em mim eu não tenho força, eu preciso daquele que me fortalece. É uma força de fora para dentro. Essa força vem do céu, vem de Deus, vem do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor, que na jornada, na batalha, na nossa guerra, nós não estamos sozinhos. Há alguém que está por nós e conosco, nos ajudando e nos defendendo. Terceira lição que podemos aprender nesses versos. Devo obedecer a que voz? Do Espírito Santo, mas tem uma outra voz que compete com a voz do Espírito Santo. Uma voz que fica sussurrando, uma voz que fica te perturbando, uma voz que quer te derrubar. Essa voz, você já sabe, é aquele que está na terra tentando dominar tudo. Portanto, queridos, vamos analisar as 7 igrejas com essa introdução. Você tem aí um mapa onde estão, não é? Na Ásia, portanto, estabelecida as 7 igrejas. Está vendo ali Pátimos? Existe ali aquele verdinho, ou é azulzinho, não é? Olha aí. E ali nós temos uma bola em vermelho. Pátimos é onde João ficou. E ali João, portanto, escreveu o Apocalipse relatado. Foi Deus que ditou para ele. E veja, queridos, que ele não tinha como vir aqui à terra. Ele ficou isolado. E lá ele recebeu as visões que vou apresentar para vocês essa noite. E ali estão, olha lá, não é? Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Laodiceia. Ali estão as igrejas, os períodos. Só que você vai ver pelas imagens que eu vou apresentar que todas estão em ruína. Porque passou o período e elas se acabaram. Porque elas não cumpriram o propósito de Deus, elas falharam. Veja, queridos, o próximo tema, você não pode perder, será os 7 selos, no próximo domingo. Agora começa a entrar a parte mais gostosa do Apocalipse. As profecias dos 7 trombetas, 7 selos, 7. Hoje é as 7 igrejas. Nós vamos estudar sobre as 7 trombetas. Veja, queridos, aqui estão começa as 7 igrejas. Foram escolhidas devido às suas características. Deus não escolheu aleatoriamente. E nem as condenou porque queria condená-las, mas é o que aconteceu no período delas, ajuda a entender o cristão nos últimos dias, o que a gente passa. São 7 períodos da igreja cristã. Veja, queridos, aqui nós temos uma imagem das ruínas de Éfeso, a primeira igreja. Era da pureza, era dos apóstolos, por isso nasce no ano 31, Jesus morre, Jesus ressuscita. 40 dias ascende ao céu. Quem é que dá continuidade à pregação? São os apóstolos, os discípulos. Eles se espalham, de 2 em 2 pregam, em todos os cantos. Então vai aí do ano 31 ao ano 100. Esse é o período da igreja de Éfeso. A igreja calorosa, a igreja forte em pregação, uma igreja que ora, uma igreja que se reúne, que come junto, uma igreja exemplar. Nós queremos uma igreja como essa, sim ou não? Queremos uma igreja unida como foi a de Éfeso. Os versos 1 a 7, queridos, diz quais eram as características mais destacadas da igreja durante o período profético de Éfeso.
Então vamos lá, capítulo 2, verso 1 até o verso 7. Deus diz a João, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve João, estas coisas diz aqueles que conserva na mão direita as 7 estrelas, perfeição, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova, que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Alguns traem a verdade. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Sofreu perseguição por um período, mas não traiu a verdade, a maior parte deles. Tens perseverança. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que acontece no final, ali por volta do ano 100, da história, portanto, da igreja de Éfeso? João é colocado na ilha e ele fica lá até morrer no ano 100. A mesma igreja que pregou, no final agora atrai a Jesus. Portanto, nós podemos observar que há um elogio. Qual é o elogio? O elogio, perseverança. A primeira igreja foi perseverante, não por todo o tempo, mas pelo menos pelo maior tempo. Do ano 31 ao ano 100. Qual é a reprovação para essa igreja? Nós vimos agora no versículo 4. Abandonaste o quê? O primeiro amor. Você já viu aquele crente que chega, que faz estudo bíblico, que não perde os cultos, sábado, domingo, quarta-feira, mas depois de 1 ano, 2 anos de fé, agora vai sumindo, e quando você se dá conta, ele já está de volta no mundo. Muitos desses abandonaram o primeiro amor. Éfeso, para você ter uma ideia, na época de Éfeso, chegou a ter 6 milhões de cristãos. 6 milhões. Os apóstolos deixaram claro na Santa Bíblia as doutrinas puras de Cristo. Eles pregaram as doutrinas, mas nem todos se mantiveram firmes nas verdades. Qual é a qualidade de Éfeso? Qual é a qualidade? Firme na doutrina e perseverante. Essa é a característica. Problema, qual foi o problema de Éfeso? Olha lá, perdeu o amor inicial por Cristo. Então eu pergunto, Deus poderia realmente pegar a história de Éfeso e aplicar para a igreja de Laodiceia? Por isso ele estabeleceu esse período de 7 igrejas. Porque o que aconteceu lá se aplica nos dias atuais. E qual é a mensagem principal? Voltar ao primeiro amor. Esse é o chamado de Deus em Apocalipse. Por que está aí? Para que nós possamos retornar para o amor quando um dia fomos batizados, quando fomos doutrinados. É isso que Deus espera. Veja, queridos, nós temos Esmirna, o segundo período. O que você está vendo aí, essa imagem é onde foram colocados alguns missionários, alguns pregadores, alguns líderes de igreja, alguns apóstolos. Muitos homens foram colocados aí, torturados até a morte. Existe ainda esse local, lá em Esmirna. Portanto, era da perseguição. Começa com João, alguns dos discípulos, e vai até o ano 313. Entra no Império Romano, Constantino, que no ano 321 mexe na lei, muda o sábado para o domingo. Foi 321, mas em 313 era Constantino o imperador. Então as perseguições existiram também dentro do período de Constantino. Época dos martírios. Aí vem a pergunta, quais seriam as características mais notáveis da época da igreja simbolizada por Esmirna? E aí nós vamos nos versos 8 até o 11 do capítulo 2. O que envolve a igreja de Esmirna? Aqui diz assim, Jesus falando então com João. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve essas coisas, diz, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem esteve morto e voltou a viver? Jesus Cristo. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico porque você tem a verdade, recebeu a verdade, foi comunicado a verdade, foi transferido a verdade. Você foi doutrinado na verdade. É isso que Jesus está dizendo.
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ele está falando também sobre os gentios, sobre outro grupo de pessoa que foi evangelizado. Mas alguns se tornaram sinagoga de Satanás. O que é sinagoga? O que é templo? É morada, habitação do Espírito Santo e de Deus. Mas aqui sinagoga de Satanás é aqueles que se tornaram habitação, morada do inimigo de Deus. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Você vai sofrer? Não tema. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de... Deus está dizendo para os cristãos daquela época, seja fiel, você vai ser lançado em cárcere, vai ser morto, vai ser preso e morto, mas ser fiel, porque se você morrer no cativeiro, você receberá um dia a recompensa, a coroa de vida eterna. Tem a ver conosco ou não? Que vivemos sendo perseguidos? Deus está dizendo para você, fica firme na verdade, porque um dia, mesmo que você morra pela perseguição, já está reservada a sua coroa. Ou que você tombe pela morte, está reservada a sua coroa. É isso que Deus está dizendo? Ela tem um elogio, o elogio está no verso 9. Qual é o elogio? Tribulação, você vai passar por tribulação, mas não perca a fé. Não seja pobre espiritualmente. Aí você tem mais algumas ruínas das prisões. Por isso eu fiz questão de colocar aquela imagem que é uma das prisões onde muitos cristãos foram colocados naquele tempo. Perseguições do Império Romano contra os cristãos por defenderem a verdade ensinada por Jesus. Não terminou com Jesus na cruz. Os cristãos continuaram sendo perseguidos após Jesus. A mensagem se tornou mais forte, mais gente envolvida. Isso era uma ameaça para o reinado romano. E por isso, então, muitos cristãos foram torturados e mortos. Foram, segundo o que a gente tem de relato, queimados, vivos. Alguns foram atravessados de baixo para cima com uma lança. Já imaginou? Começar embaixo e sair na cabeça, na fronte? Essa é a razão, porque um tempo atrás, isso já tem pelo menos que eu me lembro na TV, há uns 30 anos, né, um líder religioso pedindo perdão sobre o período da Inquisição, da morte de muitos cristãos. Foram queimados vivos, queridos, decapitados, esquartejados. Ano 313, aí tem uma imagem, portanto, de Constantino. O período termina com o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino no ano 313. Paganismo e cristianismo, ele começa a juntar, a unir, e aqui a igreja começa a perder as suas forças. O sábado é deixado de lado, as verdades de Deus ensinadas por Jesus são abandonadas. A igreja vai ficando fraca e distante daquilo que Jesus e os apóstolos viveram por volta ali do ano 31, um pouquinho depois do ano 31, antes e depois. Qual é a qualidade de Esmirna, queridos? Esmirna, fiel mesmo no sofrimento. Porque alguns disseram, eu não vou me acovardar, eu não vou desistir da verdade, então é melhor que eu morra, mas eu não vou trair o meu Cristo. Isso se repete na Idade Média, por volta de 1500, 1700. A igreja volta a enfraquecer depois da morte de alguns. Problema, perseguição intensa. Muitos desistem porque não aguentam. Por isso que a igreja de Laodiceia vai sofrer perseguição, não. Colocado contra a parede, você ama a verdade, ama a Bíblia, você ama Jesus, você aceita a lei, você guarda o sábado, morte para você. Eu pergunto, queridos, igual, semelhante o período de Esmirna, muitos vão abandonar a fé ou não? Eu não tenho dúvida. Mas vai haver um remanescente fiel, sim ou não? Que vai sustentar, como muitos sustentaram a verdade naquele período, eu não tenho dúvida também. Mas será um grupo que a Bíblia chama muito pequeno. Qual é a mensagem central? Deus está dizendo para você, adventista, no ano 2026, ser fiel até a morte, até o seu último respirar. Por isso eu estava tranquilo no sermão fúnebre da irmã Vilma.
porque nós podemos dizer que ela se encaixa aí, até a morte, até o último respirar, foi fiel ao Senhor. Ou alguém tem dúvida aqui? Eu não tenho. Agora, observe, queridos, mas houve perseguição. Pérgamo, terceira igreja, veja, ela vai de 313 a 538. 538 nós sabemos o que acontece. O cristianismo começa a se levantar. Começa a haver perseguição a Roma. Um líder religioso é tomado. Mais tarde, mas em 538 ele começa com força. Um dos poderes, portanto, concedido por Satanás. Versículo 12 a 17 do capítulo 2, nós temos aí as ruínas, portanto, de Pérgamo. Esmirna e Pérgamo foram os períodos mais terríveis de perseguição e abandono da fé dos cristãos. O verso 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que diz que tem a espada de 2 gumes afiada? Jesus Cristo. Quem está dizendo aqui? Jesus está dizendo. Porque posso ter confiança no que está relatado, no que o pastor está apresentando, porque Jesus está presente ditando cada igreja. Para João. Versículo 13: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 16: portanto, arrepende-te. Ó, o apelo de Jesus: se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque depois lá em Tiatira a gente percebe de que esse poder é arrancado, esse líder religioso é arrancado do poder e ele é morto, levado por Berthier a mandado de Napoleão Bonaparte. Quais eram os principais traços do cristianismo durante a época representada por Pérgamo? Nós vimos ali no verso 3 o elogio: conservas o meu amor, e não negaste a minha, desconfigurou ali, a minha fé. Você mantém, muitos ainda mantêm as minhas verdades e a fé em mim. Qual é a reprovação para esse período aí que vai até 538? Aonde começa o bispado, onde começa a liderança, aonde somente o grupo de bispos podem ter acesso à Bíblia, mas não a humanidade, não as pessoas. A reprovação é: e tens aí os que sustentam a doutrina de quem? De Balaão. E sustenta o quê? A doutrina dos nicolaítas. Pastor, eu quero entender isso. Por que Deus coloca ali doutrina de Balaão e doutrina de nicolaítas? Porque foram 2 períodos dentro desse período de Pérgamo mais terrível, aonde houve apostasia dos filhos de Deus, por causa da idolatria. Nós sabemos que Balaão não conseguiu fazer o quê? Amaldiçoar a Deus. Você lembra da história de Balaão? Já que ele não conseguiu amaldiçoar, o que ele fez? Ele levou os israelitas para onde? Para onde? Para os inimigos. O que eles fizeram? Eles se contaminaram e passaram a idolatrar outros deuses. Eles misturaram verdade com... E eu pergunto hoje, existe no mundo que vivemos verdade com mentira ou não? Quando a gente fala de Bíblia, existe só verdade bíblica ou existe mentira mesclado com verdade? Os nicolaítas, portanto, também foram a adoração a ídolos. Por isso que aparece Balaão e nicolaítas. Nicolau, não é? E aí Jesus disse, portanto, arrepende-te. É um termo de advertência. Deus está advertindo. Aí estão algumas informações de Balaão. Balaão deu conselho de convidar os israelitas a participarem de uma festa idólatra. Nesta festa, muitos deles se envolveram na idolatria e se perderam. Quantos Deus mandou matar? Quantos Deus ceifou? 24 mil israelitas. O que é que Deus vai fazer com aqueles que
se rebelarem, se revoltarem, se virarem contra a verdade, o que vai acontecer? Juízo. Aqui, Deus está falando de juízo. Que acontece aonde? Em Pérgamo. Um período difícil. Nicolaítas vem da seita, uma seita que surgiu no período. Quem foi o idealizador dessa seita? Nicolau de Antioquia. Está aí o nome porque Nicolaítas. Não é? Infiltrada na igreja de Éfeso, depois em Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo. Foi quem introduziu o paganismo no movimento cristão, junto com Constantino. Muito bem, queridos, Pérgamo. Pérgamo, portanto, diz aí, cobre os séculos. Que séculos? Século 4 até o século 6. Como Satanás não pode destruir a igreja com as perseguições. Porque senão a gente não estaria aqui hoje para dar testemunho de que os ataques de Satanás, as perseguições no passado, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, nós estamos aqui. Eu pergunto, valeu o sangue derramado por aqueles cristãos da época passada? Valeu. Foi em vão eles terem defendido a verdade? Não. A Bíblia chegou até nós, a Bíblia tentou ser destruída, a palavra de Deus muitas e muitas vezes, mas chegou para você, você é fruto da palavra, porque Deus preservou a palavra. Deus preservou homens santos. E se a sua família está sendo evangelizada, é porque Deus está preservando você, está usando você. Amém? Tratou de corrompê-la. Olha o que o diabo faz. Por isso, Satanás, ele assume a liderança na igreja de Pérgamo. Esse paganismo foi tirado toda a sua força espiritual. Foi ou não foi? 1700 mais tarde, 1798. Porque a gente ensina, mas está na história, irmãos. Não tem como fugir. Não é ataque a nenhuma igreja, não é ataque a nenhum movimento, é bíblico, está na Bíblia. Do mesmo jeito que esse poder entrou com força, ele foi retirado. Mas depois ele foi curado. Pérgamo. Qual é a qualidade da igreja de Pérgamo? Você tem aí um desenho do que era o reino de Pérgamo, do que era a civilização de Pérgamo. As estruturas eram absurdas, de caras, imponentes. Qualidade, manteve a fé. Problema, tolerância à falsa doutrina. E a mensagem principal de Deus, arrependa-te. O que Deus diz a mim e a você quando faz um curso bíblico? O que mais você ouviu no estudo bíblico antes do seu batismo? Arrependa-te. Conversão. Conversão, mudança de direção, mudança de rumo. Eu estava perdido, agora eu desvio o meu caminho para o rumo certo, para Cristo Jesus, o meu Salvador. Vamos agora para a próxima igreja, não é? A igreja, portanto, de Tiatira era de apostasia em massa. E começa em 538 e vai até 1517. Período que nasce a reforma. Quem é o pai da reforma? Lutero. Depois que Lutero morre, o que acontece com a fé cristã? Porque a gente sempre fica atrelado a líderes, quando a gente tem que estar atrelado a quem? A Deus. Morreu Lutero, morreu outros da Idade Média, pessoas que defenderam de que o justo viverá pela fé. Justificação é pela fé, não por obras. E com a morte desses homens, como também de Lutero, a igreja volta a cair nos mesmos problemas de apostasia. Tiatira. Versículo 18 até o 29. São muitos versos, eu vou ler os principais. Vamos então no capítulo 2, versículo 18. Pastor, por que é importante eu entender as 7 igrejas? Esses 7 períodos, para entender onde você está. O que envolve essas fases, esses períodos. Que é a mesma chaga, a mesma doença que alcança a igreja chamada Laodiceia. O versículo 18 diz: ao anjo da igreja de Tiatira escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Lembra que a gente estudou no começo lá no segundo tema, quem é que tem o cinto de ouro, de bronze? Quem tem o cabelo branco, quem tem os olhos como fogo. Aqui Jesus sempre inicia o período de cada igreja falando de quem?
dele mesmo. É ele que está se revelando. Sou eu que estou dizendo para você, João, confia e escreve a próxima igreja. Qual igreja? Tiatira. Estas coisas diz o Filho de Deus. Olha aí, ele se revelando. Quem tem olhos como chama de fogo. Verso 19. Conheça as tuas obras. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti e o tolerares, que essa mulher, Jezabel, olha aí, mais uma figura conhecida lá do Velho Testamento que aparece em Apocalipse. Quem foi Jezabel? Deus introduz que a igreja de Tiatira tem o mesmo comportamento de Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi quem induziu o povo ao pecado, à idolatria, ao erro, à perdição. Ele está dizendo que muitos estão vivendo como Jezabel, a época de Jezabel, que traiu a verdade, que induziu o povo à idolatria. O problema, queridos, da igreja em todos os tempos é a idolatria. Hoje, portanto, quando você vê irmãos se pronunciar nas redes sociais, você vê o quê? O problema qual é? Idolatria. Alguma coisa sempre estamos adorando. Alguma coisa sempre nós estamos endeusando. O problema de Tiatira se repete na igreja de Laodiceia. Alguns adoram carro, outros adoram dinheiro, outros adoram joias, outros adoram. E aqui Deus está falando: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel está presente hoje, queridos. Jezabel continua fazendo estragos, tirando pessoas do caminho, arrastando pessoas, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Hoje nós temos um empoderamento das mulheres. Acaba sendo uma idolatria ou não? Alguém se coloca no lugar de Deus e arrasta milhares de pessoas com elas. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Qual era o problema de Jezabel? Ela não quis reconhecer os seus erros. Qual foi o fim? Morreu pisoteada pelos cavalos, jogada, portanto, da janela do palácio. Qual é o fim daquele que se rebela contra a verdade? Vai perder a coroa de vida eterna. Está claro, queridos? Tiatira. Qual é o elogio que nós encontramos em Apocalipse? Qual é o elogio? Aqui diz assim no verso 19: conserva as tuas. Que obras são essas? As verdades que você descobriu no curso bíblico, nos ensinos da Bíblia. Não se distraia, não desista, não a troque pela inverdade, mantenha-se na verdade. Nós já tivemos muitos adventistas, que hoje não são adventistas, são de X, Y denominações, que incorreram no problema de Tiatira. Conservas as tuas obras, se mantenha nas verdades, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Deus está destacando, você tem qualidades, Tiatira. Não perca essas qualidades. Qual é a reprovação para a igreja de Tiatira? Que essa mulher chamada Jezabel não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos. Deus está falando que induz os meus fiéis, os meus filhos, semelhante a mim, os meus servos à perseguição. Prostituição. É porque amontou ali, prostituição. Que prostituição? Não é físico, não é se deitar com a pessoa do sexo oposto. Aqui nós sabemos que prostituição é prostituição da verdade. Você abandonou a verdade, trocou a verdade pela mentira. Foi sacrificada aos ídolos. Portanto, Tiatira, queridos, representa o período deste século, do século 6 e vai até o século 15. Olha o período. A gente começa a observar que cada fase agora das próximas igrejas, ela tem um período mais longo, de mais perseguição, com maior dificuldade de permanecer nas verdades.
Veja, é a Idade Média, é a idade onde mais de 100 milhões de cristãos perderam a vida, foram colocados em calabouço, jogados para as feras, para leões, tigres, foram comidos vivos, queimados, também foram esquartejados. Se repete, nós entra aí nesse período João Hus, Jerônimo, Wycliffe. Você já estudou o grande conflito, você já se deparou com esses homens. Veja, Jezabel, filha de um rei Sidônio, adoradora de Baal. Quem é Baal? Um deus opositor ao verdadeiro Deus, que era esculpido numa rocha. Os pais jogavam os filhos, as crianças, pela boca do Deus. E ali haviam pessoas canibais que devoravam aquela carne em louvor e adoração a Baal. Estude, você vai encontrar as aberrações que aconteceram nesse período. Como pode um pai, é insanidade, pegar o seu bebê e colocar na boca de um Deus para oferecê-lo ainda vivo e trocar o verdadeiro Deus de Israel, que livrou o povo do Egito, que acompanhou o povo durante toda a peregrinação, cuida de você, cuida de mim. E veja, a qual introduziu a idolatria. Então, irmão, se hoje nós temos problema de idolatria dentro da igreja, começou com Jezabel desde os tempos do Velho Testamento. Os tempos mudaram, mas a idolatria permaneceu presente dentro da igreja durante todos os períodos. Qual foi o problema de Jesus para ser condenado? Quando ele afrontou, e nós estudamos aqui na semana, Caifás, Anás, qual era o problema deles? Serviam, achavam que estavam servindo a Deus, mas eles estavam se vendendo, roubando as pessoas, lesando pessoas, tomando o ouro das pessoas, vendendo os animais que era para o sacrifício, para ganhar dinheiro, para se manterem ricos. Que período terrível. Qualidade, queridos, de Tiatira, desta igreja: amor, fé, serviço. São aqueles que pregam, serviço também, pregação, anúncio das boas novas. O que nós estamos sentindo? Por que não existe elogio? Agora você está descobrindo por que não existe elogio na igreja de Laodiceia. A última, porque a igreja perdeu o serviço. Quantos se engajam? Ontem eu me emocionei quando eu vi a sala cheia da escola de missões, gente querendo dar estudo bíblico. Irmãos, nós estamos tendo dificuldade de gente para dar estudo bíblico. E Deus está falando, igreja de Tiatira, mantenha o amor, a fé e o serviço, a pregação. Serviço aqui também é pregação, anúncio das verdades. Problema, tolerava imoralidade e falsos ensinos. Esse era o problema. E qual é a mensagem? Disciplina e fidelidade. Apocalipse capítulo 2, verso 24. Que palavras indicam que ainda ficava um pequeno remanescente até esse período de Tiatira, que ainda um grupo menor, pequeno, mantinha as verdades e a pregação. Vamos ao verso 24 do capítulo 2 de Apocalipse. Aqui diz assim: digo todavia a vós outros e os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu. Deus está dizendo assim, igreja, conserva o que você tem, que você recebeu, até que eu venha. Tem a ver com Laodiceia ou não? Deus está dizendo assim, conserve a verdade até que ele retorne. Para que ele retorne, você precisa manter vivas as verdades de Deus. Não traia as verdades. Estamos quase terminando o período de igreja. A igreja de Sardes era da reforma, 1517 vai até 1798. Quais seriam as características mais destacadas da igreja durante o período representado por Sardes? Aí nós entramos agora no capítulo 3. São os 2 capítulos que falam do período das 7 igrejas. Vai do verso 1 ao verso 6. E aqui diz, ao anjo da igreja de Sardes escreve essas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. De quem está se falando aqui? A gente já sabe que o início da introdução de cada carta, Jesus está se revelando para dar tranquilidade ao apóstolo João, e quem fala com ele não é outro ser estranho, mas é o ser do universo, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus. Amém?
Conheço as tuas obras. Deus está ditando para ele. Isso aqui tudo não é para atacar João. É para ser enviado para a igreja agora de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Deus falando mais uma vez, a próxima igreja, ainda Deus clamando para que não se perca todas as verdades. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. Quantas pessoas? Poucas. As suas vestiduras se andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Deus já está prometendo para esse grupo de pessoas que conservam a verdade, que são poucos, a vida eterna. Já está garantindo para eles a vida eterna. Amém? Agora veja, queridos, você percebeu que todas essas igrejas caíram em ruínas? Elas não existem mais? Porque todas elas, mesmo com as orientações dadas por Deus através de João, não foram levadas a sério. Qual é a reprovação? Porque não tem elogio. Perceberam? Não existe elogio. Eu não reconheço as obras. Conserva a fé. Não, aqui não tem elogio. Aqui tem reprovação. Conheço as tuas obras, que tens o quê? O nome de que vives. Mas você, na realidade, está morto espiritualmente. Portanto, umas poucas pessoas não contaminaram as suas vestiduras. Sardes, queridos, portanto, veja, corresponde à igreja no século 17 e à primeira parte do século 18, quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores. Apocalipse 3, verso 2, profetiza a tragédia vivida pelas igrejas que, após a morte de Jesus, fundadores deixaram morrer parte das verdades descobertas e pregadas pelos reformadores. Nós temos aí a qualidade, a aparência de vida, problema, morte, espiritualmente morta. E qual é a mensagem principal? Deus está dizendo, desperta, se mantém vigilante, mantém essas verdades. Chegamos agora à penúltima igreja. A igreja, portanto, de Filadélfia, 1798 a 1844. O que acontece em 1844? O início do tempo do fim. Termina também a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que está em Daniel capítulo 8, 14 e capítulo 9, a partir do verso 24, e vai até onde? Até o 27, 28. Está aí, queridos. Esse é o período. Filadélfia. Começa a partir de 1844. Filadélfia, era do reavivamento. E aí nós temos os versos 7 até o verso 13. Quais os traços? Quais são as características, portanto, desta igreja, conforme os versos 7 do capítulo 3? Jesus diz assim, a partir do verso 7, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro. Quem é santo e verdadeiro? Jesus Cristo. Ele está introduzindo a carta agora a Filadélfia. Aquele que tem a chave de Davi. Quem é que tem a chave de Davi? Jesus Cristo. Que abre e ninguém fecha. Aparece depois no Apocalipse mais tarde. Aquele que tem a chave do abismo. Quem é? Jesus Cristo. Então quem é que introduz? Viu como é fácil estudar as profecias quando se entende quem está falando? Verso 8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode. Eu é que coloco a porta, mas ninguém pode fechar, nem o diabo pode fechar a porta do seu coração. Jesus está dizendo, só você pode fechar a porta do seu coração e da sua mente para as verdades de Deus. Só você que tem a liberdade de me aceitar ou me rejeitar, é você que decide. Por isso a salvação é algo pessoal, queridos. Estar salvo ou perdido depende de você. Porque por Cristo tudo foi feito para que você se salve. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Deus está dizendo que na igreja de Filadélfia tem aqueles que mantêm viva a palavra. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que servem a Satanás, que se venderam a Satanás. Existem pessoas hoje que vendem a sua alma para o diabo. Naquele tempo não era diferente. Hoje existe a igreja do diabo. É só você em São Paulo, existe alguma delas espalhadas. Na São João, na Liberdade, você encontra lá uma placa bem grande escrito em vermelho para provocar, dizendo Igreja do Diabo. Tanque batismal é o formato de um caixão. E Deus está aqui advertindo a igreja de Filadélfia. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses, Deus está ameaçando esse grupo que se opõe a Cristo, desses que a si mesmos se declaram judeus, ou seja, que parecem ser cristãos, mas não são, mas mentem. Eis que os farei vir. O que Jesus diz lá em São Mateus? Surgirão falsos Cristo, enganarão a muitos. Ah, Senhor, mas fizemos milagres. Esse será um dos maiores sinais do diabo, as curas. E Jesus vai dizer, malditos, eu não vos conheço. Está vendo como tem ligação, queridos, Apocalipse com São Mateus, e assim vai. Porque guardaste a palavra, verso 10, da minha perseverança, também eu te guardarei. O que Deus está deixando claro para nós? Enquanto você for fiel até o fim, está garantido a redenção para você. Por isso é loucura alguém desistir do caminho verdadeiro que um dia você abraçou. É loucura trocar a verdade por tão pouco, por um momento de deleite, por um momento de prazer, por um momento de diversão contrário ao que Deus espera, é loucura. E Deus está dizendo assim, se você se manter, está garantido, fica tranquilo, está garantido. Aqui está a razão, porque ninguém poderá brigar com Jesus no dia do acerto de contas, porque ele já vinha advertido em sua palavra há muito tempo. Qual os traços preeminentes do período da igreja profetizada por Filadélfia? Vamos lá. Nós temos aí o elogio. É isso mesmo? Capítulo 3, verso 8. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. E que mais? E não negaste o meu amor. Qual é a qualidade, portanto, de Filadélfia diante dos textos que nós vimos? Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade não é só dízimo. Fidelidade é a guarda dos mandamentos. Fidelidade é a santificação do sábado. Fidelidade. Fidelidade é a palavra. Fidelidade. Perseverança. O que é perseverança? É não desistir, não retroceder, não abandonar. Perseverança, permanecer, permanecer. Qual é o problema de Filadélfia? Pouca força, mas fiel. Deus está dizendo que os cristãos dos últimos dias não é que vão permanecer todo o tempo firme. Às vezes, devido às provações, às perseguições, vão ser abalados. Ou você não é abalado pelas provações desse mundo. Mas, eu já vi muito crente, fica abalado, mas ele não perde a fé. Às vezes a gente fica enfermo, doente, mas não perde a fé. Fica desempregado, mas não perde a fé. Às vezes deixa de, por um tempo, vir à igreja, mas não perde a fé. Eu pergunto, tem característica de Filadélfia na igreja de Laodiceia, que é a nossa igreja? Quando eu falo a nossa, é a igreja dos últimos dias? Qual é a mensagem central de Filadélfia? Qual é a promessa? Promessa de proteção. Nunca vi um justo mendigar o pão. Irmãos, levante a mão para o céu e louve a Deus, porque você chegou até aqui. Alguns com um pouco mais de vida, de idade, outros um pouco mais ainda, outros mais. Mas eu quero dizer, você chegou até aqui. Quem foi que trouxe você até aqui? Que é que Deus está prometendo à igreja de Filadélfia? Que é uma característica também para a igreja de Laodiceia, proteção. Será que estou pregando para alguém que não se sente protegido, amparado e cuidado? Que já te livrou da morte? Queridos, eu terminei a Santa Ceia sábado. Lá em Floreal, eu saí da Santa Ceia.
Minha esposa está viajando, chega amanhã. Meu filho está no NASP. Já imaginou se esse pastor perde a sua vida? Minha esposa em Portugal, com a minha filha, que mudou para lá, já conseguiu trabalho, vai viver em Portugal. Meu filho no NASP. Imagine se esse pai morre. E um casal abençoado, porque para mim foi uma bênção na minha vida. Chega para mim e diz assim, pastor, a gente precisa conversar um pouco. E a gente começou a conversar. Aí dá meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15, meio-dia e meio. Eu estou chegando numa descida e lá na frente eu vejo um carro entrando de frente com uma carreta e vocês viram os noticiários. Se eu tivesse me atrasado um pouco de tempo, poderia ser pastor Dadão. Deus está dizendo para você, confia. Eu vou proteger você. Ele vai amparar os justos, irmãos, até o último momento. Vocês viram o acidente? Eu passei rápido porque eu não tenho estômago. E até chegar a Votuporanga eu só via sirene, e viaturas, e carro jogando luz quando eu ia, antes de chegar no acidente. Luz, dizendo, vá devagar, tem um acidente ali, porque você já imagina alguma coisa terrível. Queridos, e o homem morreu. Se você vê a frente do carro, vocês viram na reportagem. A gente não sabe qual é o nosso momento, a nossa hora, mas Deus diz assim, o justo eu vou proteger. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Se eu perguntar quantos aqui já passaram, já estiveram pertinho da morte e voltaram. Eu já por 4 vezes. Vamos terminar? Laodiceia. Laodiceia é o nosso período, é o período mais triste. É de 1844 até o tempo do fim, até os dias atuais, até os dias de hoje. Era presente que nós estamos vivendo. Elogio, não existe nenhum, conforme eu falei. Qual é a repreensão? Olha lá, aqui diz assim, você conhece, verso 15, 16, pode abrir aí, diz assim, o que diz lá? Que você não é nem frio e nem quente. Ele diz, antes fosse frio ou quente. Para Jesus ele está dizendo assim, ó, ou você seja da minha igreja, seja fiel, seja meu filho de verdade, sustente a minha verdade, ou já diz logo, eu não quero saber de religião, não quero saber de salvação, não quero saber de coroa, não quero saber de vida eterna, não quero estudar mais a Bíblia, não quero ir para a igreja. É isso que Deus está dizendo. O que Deus não aceita é a mornidão. É aquele que é meio crente e meio não. É pé na igreja, pé no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. É aquele uma hora está bom, a outra hora está frio. Jesus está dizendo, ou você é frio ou você é quente, mas não seja morno. Mornidão. E Jesus diz algo mais doloroso. Mais à frente, estou a ponto de vomitar. Por que você vomita? Porque é uma coisa que está fazendo mal. Deus está dizendo assim, ó, o seu estado é tão caótico, está me fazendo mal. Ou você é, ou você não é. Por isso, queridos, aqui estiver em cima do muro, para Deus não é. Então é melhor que caia logo para o lado de cá. Cai logo. Estou falando, cai para cá. Fica na verdade, ande na verdade. Queridos, até no ateísmo é possível você provar que compensa, que o ateu não crê em Deus, não crê em verdade, não crê em nada. Mas vamos supor que ele não crê. E o mundo chega ao final e acaba. Jesus aparece. Eu pergunto, o que o ateu perdeu? Tudo. E o que você perdeu? Nada. Mas vamos supor que ele está com a razão. Não tem verdade, não tem volta de Jesus, não tem coroa, não tem eternidade, não tem nova terra. O que ele perdeu? Nada. O que você perdeu? Nada também. Então, até por questões, como eles colocam, é possível você provar que vale a pena estar com Deus. És frio e não quente? Morno? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Qual é o conselho? Jesus está dizendo assim, ó, se você está nesse estado, então para tudo. Pega a Bíblia. Vai para a Bíblia. Despoje de todo o seu eu. Dobre seu joelho. Eleve a oração. Deixa eu trabalhar, porque eu tenho ouro. O que é o ouro? O que é o ouro aqui, irmãos? O que é o ouro? O que é o ouro? Verdade. É a verdade de Deus. É o ouro. Compre de mim um ouro.
Receba de mim a verdade. Viva a minha verdade, não o que os outros dizem e ensinam, a minha verdade. Deus está dizendo, viva a minha verdade. Aconselho-te. Só por curiosidade, Jesus está dizendo assim, pega a Bíblia e dá uma lida. É impossível para um coração sincero não se converter. Foi o que aconteceu com você. É impossível uma pessoa de coração sincero não se converter. Compre de mim ouro refinado e vestiduras, porque Jesus fala, compre de mim vestiduras brancas. É quando você aceita o sacrifício de Cristo, você vai receber estas vestes que você vai usar aonde? Aonde você vai usar o branco? Símbolo de pureza, de vitória sobre o pecado, no céu. E colírio, não é? Para ungires os teus olhos, para que veja. Quem é que unge os nossos olhos? O Espírito Santo, irmãos. Pastor, eu estou estudando a Bíblia, tanto tempo, não enxergo a verdade. É porque você não está clamando o Espírito Santo. Que se você clamar, você vai enxergar as verdades de Deus. Uma delas, não existe a palavra domingo. Peça o Espírito Santo para mostrar para você. Não tem. Na Bíblia não tem. Vamos fechar. Verso 19, capítulo 3. Vamos lá. Olha a pergunta, não é? Qual é a conduta que deveria seguir a orgulhosa e autossuficiente Laodiceia? Laodiceia acha que não precisa ir à igreja, não precisa lição de escola sabatina, não precisa cantar, não precisa louvar, não precisa estudar a Bíblia, não precisa. Por isso que Deus diz assim, essa igreja é orgulhosa. Ela acha que está abastada, não precisa de nada. Então, o verso 19 diz assim, queridos, verso 19, continue estudando o Apocalipse. Nós vamos estar aqui mais domingo, mais 6 ainda. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus disse, eu não vou desistir de você, vou continuar batendo na porta do seu coração. Tem gente que fica, né, cansado de ver crente toda hora. É crente para cá, é crente para lá. Deus está batendo na porta do seu coração, por isso que Ele está mandando um monte de crente na sua casa. Amém que Ele está mandando. Deus manda, irmãos. Só que hoje eu vi um grupo de pessoas fazendo um trabalho que era para ser nosso. Eu vi vários testemunhos de Jeová batendo em portas. Quando eu estava entregando a cesta básica lá para o nosso irmão que provavelmente vai batizar no dia do Luiz Gonçalves aqui. Esqueci o nome dele agora, deu um branco. Aí eu estava subindo de carro, eu não sei como que chama a rua que dá ali no prédio onde eu moro, no Dearo. Como que chama aquela rua que sobe ali? Estava subindo ali e uma dupla aqui, outra dupla lá, outra dupla aqui, outra dupla lá, e revistia na mão e tome dinheiro para cá, revista, né, para lá, e falando e tal. Falei, puxa, era para nós estar fazendo esse trabalho. Eu repreendo e disciplino a quantos eu? Você ama o seu filho? Ama ou não ama? Já bateu nele? Que ele ficou bravo? Mas depois ele veio de boa? Porque sabe que ele vai precisar pedir dinheiro, ele vai precisar comer, vai precisar vestir. Acontece o mesmo com a gente, irmãos. O que Deus faz? Ele dá umas chineladas. Um pai, ele odeia quando bate do seu filho, ele quer corrigir para que ele não se perca. Quando Deus fala duro no Apocalipse, ele quer que você não se perca. Por isso eu repreendo e disciplino a quantos amo. Agora, quando você não ama, você deixa o seu filho. É o que está acontecendo no mundo, queridos. Pai, quer fumar, fume, quer beber, beba, quer usar droga, droga. Tem pais assim que larga. Mas Deus está dizendo para repreender. Se não começar como pequeno, quando for grande não dá mais, já é tarde. Ser, pois, o que? Zeloso e... Olha lá a palavrinha que nós vimos no Apocalipse hoje, capítulo 2, 3. O que Deus espera de nós? Arrependimento. Por isso nós somos tão orgulhosos que a gente não tem coragem de pedir a Deus perdão. E dizer, Senhor, eu fracassei, eu errei mesmo. Eu assumo. Por isso a qualidade e riqueza material. Qual é o problema de Laodiceia? Mornidão espiritual. Pode ir para qualquer lugar, você vai encontrar mornidão em nossas igrejas ou não? Vai a qualquer igreja.
As maiores você tem vontade de sair correndo. É ou não é verdade? Vai numa quarta-feira numa igreja de 2.000 membros lá na Central, como eu fui, de Porto Alegre. Dá desespero ter 10, 12 pessoas num culto de quarta-feira. Agora sábado estou na igreja, porque eu sou guardador do sábado, preciso ir para o céu, aí sábado eu tenho que estar na igreja. Qual é a mensagem principal? Arrepender-se e buscar fervor. Portanto, queridos, o resumo final do Apocalipse é esse: Cristo elogia o que está certo. Deus sempre vai fazer como você faz. Filho, parabéns. Você já viu alguns oficiais da igreja que normalmente quando você faz uma coisa boa, né? Eu mando de vez em quando mensagem lá para a Ângela e para o Hélio: parabéns do trabalho que vocês estão fazendo no departamento de família. Um pai que é pai, ele reconhece quando o filho está andando certo. Segundo, que nós aprendemos, Deus aponta o quê? Um pai aponta, não, filho, vem cá, senta aqui. Olha o que você está fazendo aqui, ó. Pá, aponta ou não aponta o erro? Por isso nós vimos no Apocalipse que Deus em cada fase apontou os erros. Terceiro, chama ao arrependimento. Ou seja, o que é isso? Deus está sempre dando uma nova chance e oportunidade para ninguém dizer: Senhor, eu não sabia que não podia fazer. Aí Deus vai ficar de saia justa. Para não ficar de saia justa, Ele já está advertindo você a vida nossa toda. E o último, querido, promete recompensa. Para mim, tudo é legal, mas o mais importante ali é o final, recompensa. Vai desperdiçar? Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus os inspire. E eu gostaria de saber, queridos, quantos de nós queremos fazer parte da igreja de Laodiceia, mas não essa Laodiceia corrompida pelo pecado, uma igreja fria, uma igreja que vive meias verdades. Portanto, essas são as palavras finais. Vendo o imenso amor de Deus por seus filhos e sua administração, decido aceitar o conselho de Jesus, arrependido do pecado, peço-lhe o ouro das verdades celestiais, as vestiduras brancas de sua justiça, o colírio do discernimento e do Espírito Santo, para compreender ainda mais a sua palavra. Entra em meu coração e dá-me um novo nascimento. O que é o novo nascimento? O batismo. Irmãos, para nós que fomos batizados, existe algum pecado de pedir diariamente o novo batismo? Nós precisamos batizar todo dia. Mas batizar onde? Na sua verdade, estudando a Bíblia, orando. Nós precisamos batizar. Quantos respondem sim nessa noite? Amém. E aí então, próximo domingo, o selo do Apocalipse. Vamos então convidar aqui a nossa equipe de louvor para esse momento final. Muito bem, vamos cantar em pé a música Não Há o que Temer. Esse hino é propício para esse momento, que podemos ver que Jesus esteve em todo o período da história das 7 igrejas. Nunca Deus abandonou o seu povo em qualquer circunstância. Amém? E que tenhamos isso de forma muito clara, que Deus não irá nos abandonar nos dias atuais da história desse mundo. 214. Pense em tudo que você aprendeu hoje. Pense nesse Deus amoroso que ainda continua cuidando de você. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação.
te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Amém, igreja? Valeu o estudo de hoje? Não tem, vocês viram, né? Não tem como terminar mais cedo. São muitos detalhes importantes. Os próximos vão ser mais calmo um pouco e depois se esquenta de novo. Vamos orar, porque nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Querido Deus e Pai, nós vamos para casa, vamos cheio do Teu Espírito. Vimos períodos terríveis. E hoje vemos que não é diferente com a igreja hoje. A igreja sempre teve altos e baixos. Mas em cada período teve um grupo fiel, um grupo temente, um grupo que sempre defendeu as verdades. Alguns pagaram com a vida. Outros foram perseguidos, sobreviveram. Mas a Bíblia chegou até nós. Nós somos frutos daqueles que não desistiram de amar a Deus, porque sempre tiveram convicções da verdade. Agora nós somos a igreja de Laodiceia, uma igreja que não recebe elogio, porque o Senhor mesmo diz em sua palavra: antes fosse quente eu fiz, mas és morno. E nós não queremos essa mornidão, nós queremos ser quente, nós queremos viver essa esperança, nós queremos viver esses princípios, mas nós queremos proclamar, nós queremos testemunhar, nós queremos compartilhar. Obrigado ao Senhor por nos abraçar nessa noite, por nos esclarecer através desses versos da Bíblia. Leve-nos com segurança e nos traga-nos para o culto de quarta-feira, onde teremos aqui o culto organizado pelo Ministério da Mulher, onde ouviremos mais uma vez a Tua voz e queremos, ó Pai, crescer na esperança. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Estarei à porta enquanto cantaremos aí a música de despedida. Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz, que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos nós.